Este é o último bloco da entrevista especial com a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo. Senadora, nos últimos blocos a gente vinha falando sobre suas atuações, a gente chegou a falar da Prefeitura de São Paulo, do Ministério do Turismo. Queria que a senhora falasse um pouco das suas bandeiras aqui no Congresso. Quais hoje são uma prioridade? Prioridade absoluta é a erradicação da miséria no país. Nisso eu estou assim com a presidenta Dilma. O que puder fazer, o que eu conseguir pensar para ajudar a eliminar a miséria no Brasil, eu vou atuar. Acredito que essa... Inclusive, depois eu gostei quando saiu o mote do governo, né? País rico é país sem pobreza. E eu acredito exatamente isso. Nós temos condição de levar esse país para outro patamar. E isso vai beneficiar não só o Brasil como país e como economia, como potência mundial. Evidentemente, um povo, o mercado consumidor que nós temos aqui já é fantástico. Se tivermos um Brasil de classe média para cima, média baixa até para cima e sem pobreza absoluta, nós mudamos de patamar internacional. Fora que as pessoas passam a ter uma vida mais digna, mais justa. Então, essa é a minha prioridade, a prioridade com a qual eu fiz a campanha. O meu mandato é a serviço do combate à pobreza, em todas as direções. E aí entra, quando você combate a pobreza, você combate também a exclusão da mulher. Porque se você for olhar a pobreza, quem está lá no fundo é a mulher. E se negra é a que está mais embaixo. Então, isso para mim fecha muito bem a minha tarefa, eu diria quase missão que eu sinto que eu vim para fazer isso no mundo. E dentro dessa missão, que projetos a senhora vê aqui que podem ajudar a alavancar essa tarefa de erradicar a pobreza? Por exemplo, a distribuição de royalties, o pré-sal é esse caminho? Porque hoje se discute muito isso aqui no Congresso. O pré-sal vai ser... Nós nem começamos ainda essa discussão nessa legislatura, né? Vai ser uma boa discussão, porque o pré-sal é o passaporte para um Brasil educado, para um Brasil com crianças que vão ter chances diferentes do que seus pais tiveram, de educação, de acesso à creche, acesso a professores com melhores salários e formação. Isso é uma área. Mas eu acredito também que nós vamos ter que fazer uma reforma política e a reforma tributária, que aí essa eu acho que é a mais complicada, pela divisão de poderes, né? A representação dos estados aqui. Nós temos o estado de São Paulo, que é um estado muito forte em termos de população. Eu não estou falando economicamente, eu estou falando em termos de população. E se você for ver, o peso de São Paulo acaba sendo pequeno, né? Em termos, se você comparar com a população que São Paulo tem, o voto do paulista, né? Em comparação com outros que têm uma população menor e têm mais parlamentares proporcionalmente, é isso? Não, aqui tem 3 de cada estado. Eu estou falando na casa onde a federação é representada. Mas em termos de tributação, né, nós temos uma tributação que São Paulo hoje ele paga um preço, né? Em termos de fundo um fundo municipal, São Paulo tem 1% desse fundo, né? Quem mais contribui para esse fundo. Então a gente tem que começar a pensar tudo isso. Isso eu acho que é a coisa mais difícil que vai ser, porque as bancadas aqui se unem muito, né? E às vezes eu sinto até que tem um certo pé contra São Paulo. Até porque o argumento dos nordestinos é o contrário, que a redistribuição deveria ser feita no sentido de levar parte desses tributos para essas populações mais carentes. Aparentemente, todos os parlamentares concordam sobre a necessidade de uma reforma tributária e de uma reforma política. Agora, qual reforma tributária e qual reforma política? Agora, a gente tem que pensar que as grandes cidades, as grandes metrópoles, sejam do norte, nordeste ou do sul ou sudeste, é onde você vê mais pobreza e violência. É ali que as pessoas vão para conseguir obter um emprego, muitas vezes não obtêm, e é naquelas periferias onde você vê a violência hoje que assusta todos os brasileiros e que a gente não imaginaria que pudesse estar vivenciando isso em cidades até então que não tinha essa vivência. Por quê? Por causa dessa distribuição de recursos. Nós não pensamos ainda... Então, é um projeto que eu comecei a elaborar, então não está assim tão pronto para colocar, mas a ideia-mãe pode ser posta. Vem da minha vivência como prefeita de São Paulo e de visita a outros países que têm essa experiência. A divisão está errada, né? No sentido que você hoje tem as grandes regiões, que são metropolitanas, não tem recurso.
e ficam de pires na mão para conseguir os que têm consórcio, por exemplo. Ou seja, redistribuir os recursos na esfera municipal. Redistribuir, talvez até poder, porque hoje você tem o governador e os prefeitos, e tem o federal, né? E o governador e os prefeitos. Mas você pega, vou falar do meu estado, São Paulo, você tem uma região metropolitana no redor da cidade de São Paulo, que ela é muito forte, mas ela não tem uma direção regional que pense no seu lixo, no seu transporte e na sua segurança de forma unificada. Ou seja, a senhora propõe criar mais uma esfera de poder, uma que seja intermediária? Mais ou menos isso que eu acho que nós precisamos pensar, porque o mundo anda, o mundo aumenta, o mundo é dinâmico. Então, no meu próprio estado, nós temos regiões paupérrimas em São Paulo, que se você não olhar para aquela região e ter um planejamento de crescimento e desenvolvimento econômico daquela região, aquilo não vai, porque o governador fica tentando ajudar e muitas vezes a política interfere também. Eu tive a experiência de acompanhar o consórcio do ABC, né? São as 7 prefeituras do ABC, fortíssimas, né? E elas deram saltos muito importantes para a região. Mas chega na hora do investimento, elas não têm orçamento, tem que ficar de pires na mão para o governo do estado, que dá ou não dá. Então, a experiência do consórcio ficou muito clara nesse sentido. É muito bom, mas sem dinheiro não tem. Então, isso tem que ser pensado. Eu estou desenvolvendo um projeto de lei, como fazer essa mudança, porque eu acredito que hoje essas regiões são as que mais pedem. Você veja a região da Emília-Romana, lá na Itália. Era uma região que tinha algumas fabriquetas de cerâmica, uma região paupérrima. Eles criaram a região e a partir dessa eles começaram a fazer o marketing da cerâmica, o investimento em cerâmica e a região se tornou uma região muito interessante e rica. Então, esse tipo de gente que vai planejar as regiões, que converse com o governador, evidentemente, com as prefeituras, mas que tem orçamento, né? Tem que pensar. Eu sei que isso é complicado, mas tem que pensar o novo. Aliás, é minha sina, sempre acabo pensando o novo e tem que enfrentar as dificuldades. As resistências que o novo, em geral, vem a trazer. Senadora, para finalizar nosso programa, na sua trajetória política, qual sonho ainda falta? Quais são suas aspirações? Sabe que eu estava pensando isso outro dia. Eu acho que eu já tive uma vida muito rica, viu? Muito boa. E que eu me sinto muito realizada. Eu acho que tem tanta coisa ainda para fazer, mas estava pensando, se eu morresse hoje, eu já tinha deixado uma bela obra. Sem antecipar nenhum projeto, seja o que vier daqui 4 ou 8 anos? Mas, eu sei lá, eu ainda tenho uma vida útil muito longa, mas eu pensei isso com satisfação, entende? Ter tido a oportunidade de ser prefeita de São Paulo, alguma coisa foi muito gratificante para mim, né? E agora poder representar o meu estado no Senado da República é algo muito gratificante. Se você for pensar a trajetória que eu tenho que me dar por muito satisfeita e agradecer a Deus todo dia, que é o que eu faço. Senadora, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com a senadora Marta Suplicy, representante de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada pela atenção e até a próxima.